Aleluia, glória a Deus. Quero compartilhar então com os irmãos aqui nessa conferência, cujo tema é Atualize-se, amém? E esse é um tema muito atual, do momento, que os pastores, as igrejas estão realmente discutindo muito, falando muito desse tema. E o pastor Rafael, ele tem acompanhado aí o trabalho da vinha e da videira, e ele percebe que os nossos pastores estão conversando muito desse assunto. E eu queria ir com você no texto de Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 1. É possível projetar os versículos? Será possível? Então tá, eu vou falando, você me acompanha, tá bom? Porque nem tudo que eu vou falar está escrito aqui, mas eu me lembro e vou falando aí os versículos para você. Gálatas capítulo 3 e versículo 1 diz assim: Ó Gálatas insensatos. Obrigado, está aqui já. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Diga, quem vos fascinou? Se você gosta de colocar título na mensagem, esse é o título, é uma pergunta: quem vos fascinou? E eu pretendo ministrá-la para os nossos líderes, mas antes quero ministrar aqui para você. Quem vos fascinou? Quer dizer, esse povo aqui, os irmãos da Galácia, cujo apóstolo Paulo mesmo disse que teria arrancado os seus olhos para dar para esses irmãos, esses líderes, eles foram fascinados, eles ficaram encantados por alguma coisa que tirou esses irmãos do propósito. Quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? Nesse tema, atualize-se, você pode se perder. Por quê? Porque os pregadores hoje estão aqui a um clique do seu telefone. E aí você fala: eu vou ouvir o pregador fulano de tal. Aí você vai ouvir o pregador fulano de tal, mas não é a comida que é servida aqui na sua casa. Quem está comigo, diga amém. Porque qual é a comida que realmente supre você? É a comida lá de fora? É a comida da casa, diga, a comida da casa. É a comida da casa que te abençoa, é a comida da casa que te supre. É essa que você quer comer, é ou não é? Olha, só quem não come fora todo dia que fica nessa ilusão: eu gostaria tanto de comer fora todo dia. Não, quem tem que trabalhar e comer fora todo dia, fala: pelo amor de Deus, quando é que eu vou comer lá, né, aquele arroz lá de casa, aquela comida lá de casa? Nem precisa ser uma comida sofisticada, mas em nome aí da atualização, muitos dos nossos irmãos, e eu estou falando isso para você porque você é líder, muitos dos nossos líderes têm comido uma comida estragada. Pastor, mas como assim? Será que é uma comida assim do diabo? Não, é uma comida misturada, diga misturada. E aí quando você mistura o evangelho com qualquer coisa, deixa de ser evangelho, deixa de ser poder de Deus, deixa de ser o evangelho da graça de Deus. Então, aqui é uma exortação que o apóstolo Paulo fez aos irmãos da Galácia, e eu queria fazer aqui para você também que é líder. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para você meditar: quem vos fascinou? Se os irmãos da Galácia foram fascinados, será que nós podemos ser também? E aí você fica pensando que a atualização é fazer aqui o prédio agora é preto, só é atualizado se for desse jeito. Se tiver um prédio agora branco, não, essa igreja não é de Deus. Será que é isso, irmãos? Até quem está lá de fora concorda. Não é. Então, será que a atualização que o pastor Rafael está propondo tem alguma coisa a ver com a sua vestimenta? Se você pensa nessa direção, eu queria trazer você para o evangelho. Diga o evangelho. O evangelho não dá valor a essas coisas exteriores.
Quer pintar de preto, pinta, de roxo, de amarelo, a cor que você quiser. Isso é irrelevante, é coisa do tempo, do modismo. Aí daqui a pouco surge uma cor melhor, aí pinta. Então, não, você é líder. Diga, eu sou líder. Diga, eu sou maduro. Você não pode se comportar como uma criança, porque Deus te deu pessoas para cuidar, pessoas para alimentar. Não, então agora, ó pastor, eu sou um líder atualizado. Então você tem que vestir com a calça tal, com a roupa tal, com o sapato tal. Ora, então nós vamos ter só jovens na igreja, não tem mais ancião na igreja. É porque João, o apóstolo João fala de filhinhos, pais, não é verdade? E fala também dos anciãos. Então nós temos lá no livro de Apocalipse os anciãos, e nós temos na igreja também aqueles que são os anciãos. Para que jogar o legado deles fora? Aí, se eu venho aqui numa conferência dessa, falando para líderes, e você pensa que atualização é isso, sabe o que vai acontecer? O mesmo problema que aconteceu com os Gálatas. Você vai ficar fascinado. Aí você vai pensar: não, eu vou para uma igreja, pastor Rafael, mais moderna. Aí você vai para uma igreja mais moderna, que tem essas coisas modernas. Vai chegar lá, não tem evangelho, não tem comida como você tem comido aqui todos os domingos, todas as células, todos os discipulados. Diga glória a Deus. E você, eu falo, você é uma ovelha abençoada, porque o seu pastor e a equipe aqui tem discernimento espiritual. Eu estava com o pastor Rafael em uma outra cidade, e estávamos participando de uma conferência. Na verdade eu fui lá ministrar, não ouvi absolutamente nada. E aí ele estava participando, e depois eu nem comentei nada com ele. E aí depois ele falou: pastor, o que você achou de tal palavra? Eu falei: boa, legal. Aí ele falou: não, eu acho, pastor, que tem mistura. Eu falei: por que você acha que tem mistura? Porque não é o evangelho. O que eu quero dizer com o evangelho? É o que o Paulo falou aqui. E aí ele diz aos Coríntios, ele falou: eu não vim ter convosco com palavra persuasiva de sabedoria humana. Quer dizer, com palavras difíceis, inteligentes, inteligíveis, que passam aí fora, na televisão, nos programas. Não, ele veio pregar Cristo e este crucificado. Mas você que é líder não pode achar que essa é uma palavra para novo convertido, porque nós vemos aqui falar do evangelho, aí nós vamos falar da morte, ressurreição de Cristo, do perdão, da justificação, nós vamos falar da graça. E você fala: não, pastor, eu queria ouvir uma palavra mais profunda. Cuidado, você pode cair no mesmo erro que os Gálatas caíram. Alguém está me entendendo? Quer dizer, o erro de achar que o evangelho precisa ser acrescentado mais alguma coisa, e não precisa. Se os irmãos da Galácia foram fascinados, nós podemos também. E esse aqui é um perigo, esse negócio de atualiza-se. Pastor, mas não devemos fazer? Devemos, mas você deve se atualizar com uma coisa: o que atualiza você é o evangelho da graça de Deus. Sabe por quê? Porque não tem a igreja contemporânea ou a igreja antiga, tem a igreja. Se está edificando a igreja, é eterno. Você quer ver uma coisa? E aí o pastor Rafael estava compartilhando ali, já foi abençoado. Ele falou assim: tudo que é da lei, pastor, é rápido, a sentença é objetiva. Era o seguinte: fez tal coisa, a condenação é essa, pronto, resolvido. Não tem que pensar, não tem que buscar Deus, não tem que orar, nada, já está escrito, já está resolvido. Mas o evangelho não. O evangelho é tão maravilhoso que Jesus, quando chamou Mateus, ele estava lá em Mateus 9:9, na coletoria, fazendo o trabalho dele. E aí ele passou, chamou Mateus, e a Bíblia diz que imediatamente ele o seguiu. E aí Mateus foi dar uma festa para se despedir, e Jesus foi. Mas depois veio outro discípulo, que também foi chamado pelo Senhor e queria dar uma festa. Aí Jesus falou: não permito nem ver seu pai. Quem que entende esse pastor? Para esse aqui,
ele deixou fazer uma festa, despedir da família, mas para esse outro, ele não deixou nem despedir dos pais. É porque a graça é assim, ela é individual, ela trata com você, ela trata com outro irmão, mas não tem essa regra que a lei tem, porque para Deus você é especial. Ele trata cada líder com essa graça individual. Então não dá para você comparar um com o outro, porque Cristo vai trabalhar com cada um de nós a sua maneira. Quem está me entendendo? E você que é líder precisa perceber isso. Agora eu creio que nesses dias nós estamos realmente sendo atualizados. Mas com qual atualização? É a atualização do Evangelho. Você vai perceber igrejas que se alinham com o Evangelho, igrejas que acrescentam algo mais ao Evangelho. Então é o seguinte, eles dizem: não, pastor, você só prega a Bíblia. Mas você queria que eu pregasse o quê? Você vem a uma igreja para ouvir o quê? Não é a Bíblia? Se você quer ir para ouvir um treinamento, vai no Sebrae. Se você quer ir para aprender alguma coisa da profissão, vai para a faculdade. Mas na igreja nós deveríamos ouvir o Evangelho. Aqui deveria ser pregado somente e exclusivamente a palavra de Deus. O líder concorda, diga amém. Eu não quero saber a opinião do pastor, eu não quero saber as preferências musicais dele, eu não quero saber as preferências de estilo. Isso para mim tudo é exterior. O cristianismo não dá muito valor a essas coisas exteriores, ele dá valor àquilo que é do Espírito. Então eu consigo estar em paz aqui com o pastor Rafael, vestindo dessa maneira, mas também com outros irmãos mais tradicionais, vestido terno e a gravata. Eu consigo estar no prédio que é assim, todo pintado de preto, mas consigo também estar no prédio que é pintado de branco, os irmãos cantando louvor, ou cantando o hino da harpa. Para mim não importa, isso tudo é exterior, mas se tiver presença do Espírito, aí a glória de Deus. Se tiver glória de Deus, então você que é líder, por favor, não avalie a sua célula pelo estilo dela, ou pela quantidade de pessoas que ela tem, porque você pode falar assim: eu fui numa conferência poderosa, quantas pessoas tinham lá? 20. Aí você falou: mas como que uma conferência poderosa com 20 pessoas? É porque esses 20 carregavam glória de Deus. Mas você pode ir a lugares com milhares de pessoas, e lá não tem presença de Deus. Então eu queria hoje chamar a sua atenção para aquilo que realmente atualiza você. Fala comigo: o Evangelho. Então o que atualiza você não é estratégia. Estratégias paz, músicas paz, CD, nem existe CD mais, né? Quem é que usa CD aqui? Nem tem. Se tem, já está desatualizado, né? Nem os músicos gravam mais CD, é streaming, não é verdade? É divulgação. Então o que você vai perceber que é eterno é aquilo que Cristo começou, que Deus começou a fazer em Cristo. Ele é o verbo, ele liberou a palavra. Então quando Pedro foi confrontado por Jesus e os demais discípulos também, lá em João capítulo 6, coloca por favor, João capítulo 6, verso 60. Jesus estava pregando acerca de comer a sua carne e beber o seu sangue. Em vista disso, diz a Escritura, muitos se escandalizaram nessa pregação. Aí eles vão embora. Jesus vira para os demais, os 12, e diz assim: e vós também? Vocês estão a fim de ir? Aproveita, né? O pessoal está indo agora. E aí Pedro fala: para quem iremos? Diga comigo: para quem iremos? Geralmente as pessoas, vamos nesse texto? Durante esse discurso, quem pode ouvir pode passar. 60, vamos ver, mais para frente, por favor. Sabendo, pois, Jesus, assim mesmo, para lá, pode ir. Quem escandaliza, que seria, pois, Cristo do homem. Então eu quero aquele que fala: para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida. 66, põe no 666 o versículo da Bíblia. É o versículo da Bíblia 666. Isso. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Próximo.
Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar? Olha como é que Jesus era seguro. Ele não estava na mão de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Ele estava nas mãos de Deus. Não é maravilhoso? Então, Simão Pedro, respondendo, disse: Senhor, fala comigo, para quem iremos? O negócio está aqui, Fala comigo, quem iremos? Geralmente as pessoas leem assim, né? Para onde iremos? Não é para onde não, é para quem. Então você tem que ter cuidado. Quem você está ouvindo? Quem você está se alimentando? Porque isso é que o apóstolo Paulo falou aos irmãos da Galácia: quem vos fascinou? A exortação é quem e não o que. Então, quem você ouve torna você um discípulo dele. Se você está ouvindo constantemente outros pregadores que não são aqueles da casa, então eu preciso te falar, filho, com todo amor e carinho, você é discípulo deles, porque Jesus falou: se você é meu discípulo, você vai comer da minha carne e vai beber do meu sangue. Ah não, pastor, mas eu gosto também de ouvir outro. Você pode ouvir igualzinho, você pode comer fora, é a mesma coisa, mas a verdadeira comida, a comida que alimenta você, é a comida da casa. Quem está comigo? Então isso vai preservar você do fascínio, vai preservar você de enganos e de engodos. Amanhã mesmo eu vou pregar, se o Senhor permitir, sobre ser abençoado. Alguns irmãos, ouvindo pregadores aí da internet, eles já não abençoam mais uns aos outros. Eles já falam, baseado lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ok, é verdade mesmo. Quem já é abençoado aqui? Mas você pode ser mais abençoado? Você está em dúvida agora, né? Então, vou te mostrar que você pode ser mais abençoado. Você já é abençoado financeiramente, sim ou não? Pode ser mais? Só quem pode ser mais? Eu quero ouvir seu amém. Ah, engraçado. Quando fala de dinheiro, você pode ser mais abençoado. Mas quando fala, por exemplo, né, de saúde, não posso ser mais abençoado. Já só. Por que diminuir a bênção, se ela pode aumentar? Pastor, mas na nova aliança, é porque os pregadores querem nos confrontar com a nova aliança. Não, mas na nova aliança, pastor, nós já somos abençoados, não tem necessidade de ninguém me abençoar. Sim e não. Sim, de fato, você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos. Coloca lá, por favor, 1:3 de Efésios. Com toda a sorte de bênçãos, aonde? Muito bem, aonde? Nas regiões celestiais. Mas eu quero, irmão, é lá na despensa da sua casa. Eu quero é lá no convívio da sua família. Então já foi mesmo, já foi abençoado. Não tem necessidade de ser mais abençoado. Cristo já liberou. Mas aonde que ele liberou? Fala comigo, nas regiões celestiais. O pastor quer aqui, é domingo à noite, né, pastor? Que você quer aqui a bênção, não é? É lá na sua célula, sim ou não? A sua célula pode ser mais abençoada ou já está suficiente? Aí, olha o que acontece. Quem vos fascinou? Quem que você está ouvindo que falou para você parar de orar para ser abençoado? Pois eu vos digo, o que Jesus disse. Eu tenho dificuldade de crer diferente do que Jesus mandou crer. Ele falou: batei, pedi e buscar. O que pede recebe, o que bate a porta abre e o que busca vai encontrar. Ah, então eu estou com Jesus, meu filho. Eu estou com Ele. Ele mandou pedir, eu vou continuar pedindo. Pastor, mas aí nós temos contradição. O apóstolo Paulo fala que já fomos abençoados e Jesus manda pedir. É você que não entendeu. É nós que precisamos de revelação. Fala, eu preciso de revelação. Os dois estão certos. Jesus já me abençoou, Ele já fez a obra consumada, não precisa acrescentar coisa alguma, eu já sou abençoado. Mas aonde que eu fui abençoado? Nas regiões celestiais, gente. O meu negócio é lá no Bradesco. Aleluia. Pode ser no Banco do Brasil também, porque a bênção ela é abundante, aleluia, amém?
Quem está me entendendo? Agora, alguns irmãos, eles pegam a palavra da nova aliança e são fascinados. Quem vos fascinou? Não foi Jesus que ensinou isso, não foi o apóstolo Paulo que ensinou isso, foi outro pregador. Aí você vê outro pregador, só porque ele tem lá não sei quantos carros, 200 carros e 20 mil carros. Aí você fala, não, esse cara tem muito seguidor, eu vou ouvi-lo. Sabe nada, filho, pode ser até comprado. Esses dias meu filho, estava me falando, ô pai, esses caras aqui é tudo comprado, os seguidores dele. Eu falei, que isso, filho? Vem cá, vou te mostrar, pai. Aí ele estava me mostrando como é que a turma compra esses negócios. Eu falei, tá vendo? Esse mundo inteiro jaz no maligno. E aí você fica fascinado, porque a irmãzinha lá, poderosa, tem não sei quantos seguidores. Aí você vai ouvir e está te servindo uma mistura que tem morte na panela. Fala, morte na panela. Aí te instiga a parar de orar pela bênção. Aí você fala, não, agora eu não preciso pedir mais nada, eu já recebi tudo. Mas aí eu vou para o Evangelho, e o apóstolo Paulo em Filipenses 4:6 diz: sejam conhecidas diante de Deus todas as suas petições, pela súplica, oração e com ações de graça. Pelo amor de Deus, e juntou os tipos de oração, tudo. Seja conhecido tudo diante de Deus, as vossas petições. Mas não é só pedir, não, suplica, meu filho. Súplica não é um pedido normal, não. Agora, aí eu vou lá para Lucas 18:18. Jesus conta uma parábola do juiz iníquo e da viúva que importunava, e o juiz nem era crente, falou, vou atender, porque eu não aguento mais essa mulher pedindo. Para que você acha que está escrito ali? Para você parar de pedir? Pelo amor de Deus, fala para o irmão que está do seu lado, continua pedindo, irmão. Fala para ele, continua buscando, continua abençoando. Pois eu abençoo mesmo, eu te abençoo, pastor Rafael, abençoo seu ministério, abençoo essa igreja, abençoo esses líderes, vocês são frutíferos, abençoados, prósperos. Que mal há nisso, gente? Quem vos fascinou? Aí eu estava conversando isso seriamente com um grupo de pastores, e o pastor estava me falando que na casa dele não está orando nem pela refeição mais. Ele foi orar, aí a filha dele repreendeu ele. Não, pai, não precisa orar, já está abençoado. Pois ele falou, cala a boca, menina, aqui eu que mando. E eu vou orar sim. Mas olha o problema, porque quem vos fascinou? Não é o que, é quem. Pedro vai e fala, para quem iremos? Mas Paulo também fala para os Gálatas. Quem é que jogou essa conversa aí para vocês? Pastor, o que você quer dizer? Não despreze a comida que é servida na casa. Ela é que sustenta a sua casa, ela é que sustenta a sua célula, ela é que sustenta a sua vida espiritual. E aquilo que você ouve define o que você põe na mesa. Aquilo que você ouve durante a semana define o que você serve para a sua célula. E nós precisamos servir o que já está sendo servido há milhares de anos, é o Evangelho. Você nunca percebeu que todo líder, quando o diabo não consegue seduzi-lo no pecado, na carne e no mundo, ele vai na sedução de tirá-lo do foco? Posso te dar muitos exemplos, vou te dar de Atos 6, quando os apóstolos, a igreja cresceu, e ela se multiplicou rapidamente, e aí havia muitos necessitados naquela época, e havia uma distribuição diária de alimento, ou seja, cesta básica, para as viúvas. Mas as viúvas gregas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aí, olha só a sutileza, presta atenção, estou falando para líderes. Você precisa aprender a sutileza do inimigo. Seu negócio mais não é com o pecado, porque você já morreu com o pecado. Posso ouvir um amém? Seu negócio não é para essas coisas grotescas. A sutileza para você é fina, porque você é um líder. Aí o que eles queriam fazer com os apóstolos? Tirar os apóstolos da palavra, colocar o apóstolo na assistência social. A reclamação foi essa, o apelo foi esse. Apóstolos, temos que fazer alguma coisa, porque as viúvas gregas estão sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Apóstolo Pedro,
Tiago, João, vocês têm que fazer alguma coisa, para de orar. Vocês têm que esse negócio de orar 3 vezes por dia. Está orando demais, pastor. Ora menos, vamos trabalhar mais, vamos ajudar os pobres. Engraçado, essa turma, viu, pastores? Essa turma que quer misturar a coisa social com o evangelho é um perigo, porque elas vêm para condenar você. Ah, você está mexendo aí só com célula, que bobagem, você tem que fazer a obra de Deus de verdade, vai distribuir sopão, vai ajudar não sei o que. Ótimo, glória a Deus. Mas você não foi chamado para isso, você foi chamado para pregar o evangelho. Alguém está me entendendo? Rafael, eu vou ler na Bíblia, eu nunca vejo Paulo preocupado com os índices de violência de Corinto. Irmãos, nós precisamos orar aqui. Corinto está muito violento, essa cidade está impossível. Eu não vejo Pedro falando, tem muito pobre aqui em Jerusalém, a gente podia parar, fazer uma reunião de oração por eles. Não, eu vejo Pedro se posicionando, falando, não, levanta diáconos para mexer com esse negócio aí, porque nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aleluia. Aí alguns falam, isso é porque o apóstolo, o pastor não quer fazer nada. Não, é porque tem só uma coisa que ele pode fazer: ele é que põe o alimento na mesa para você comer. Isso ninguém vai fazer por ele. E ao colocar o alimento na mesa, você é suprido. E ao ser suprido, você supre os irmãos da sua célula. O evangelho é pregado, as vidas são transformadas. Pastor, e a cidade? Eu não sou prefeito dela, eu não tenho chamado político. Deixa os políticos resolverem isso. Quem está comigo? É por isso que tem vereador crente, é por isso que tem esse povo crente aí. E Deus nos abençoe, é o chamado deles. Eu acredito que esse povo de Deus que está lá tem que ter chamado, mas não é o meu chamado. Então, não venha me desviar do evangelho. Eu vou ficar focado no evangelho. Com calça rasgada ou calça assim, com tênis ou com sapato, não importa. O problema é seu, veste o que você quiser vestir. E o que o pastor aqui também achar que convém. Isso não é. O negócio é o que sai, o que contamina o homem. É o que ele veste, disse Jesus. Não, é o que sai da boca dele. Então, presta atenção, você que é líder. Quem vos fascinou? Quem é que tem influenciado a minha vida e a sua vida? Não despreze o legado daqueles que vieram antes de você. O apóstolo diz, vamos agora para Gálatas capítulo 1 de Gálatas e versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Diga, outro evangelho. Pastor, quando é que vira outro evangelho? Se alguém vier aqui nessa congregação e pregar a lei aqui, facilmente você vai identificar, porque o seu pastor aqui tem se alimentado da palavra da graça, e com certeza tem alimentado você. Então o seu ouvido está afinado, o seu espírito sensível para perceber lei. Mas sabe que eu percebo uma outra estratégia, uma outra mistura, essa aqui que o apóstolo está dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa, tão depressa, tão depressa. Está em nome de uma atualização, ouvindo outra coisa que não é o evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vou te mostrar como que perverte. É o seguinte: não, líderes, nós não podemos simplesmente pregar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho e influenciar a sociedade. Bonito, parece um bom discurso, uma boa pregação. É mesmo, pastor? Como que influenciamos a sociedade? Não, você tem que estar nos melhores lugares da sociedade. Bonito também, eu acho legal, mas eu não vejo isso sendo ensinado pelos discípulos de Jesus. Eu não vejo Jesus falando para Mateus: Mateus, você tem que estar nos melhores lugares da sociedade. Pelo contrário, Jesus tirou ele de lá. Ele era da Receita Federal de Israel, perdeu o emprego, porque Jesus chamou ele. Fez o contrário, tirou o cara lá do funcionarismo público, do lugar de destaque, e trouxe para a igreja, porque na igreja tem muito mais influência.
Pastor, então como é que nós vamos ganhar essa cidade aqui? Quando todo mundo nela virar crente, não é? E quando virar crente, você não precisa influenciá-la não, já está influenciada. Mas aí eles vêm, esses que querem vos perturbar, só para perturbar, eles falam assim: mas pastor, me explica, por que tem 25, 35 milhões de evangélicos no Brasil e o Brasil não muda? Explica. Não é só o Brasil não, é o Brasil, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, o mundo inteiro já morreu, filho. O Evangelho não veio aqui para mudar a sociedade não, ele veio aqui para salvar o pecador. Está entendendo? Mas aí quando você vai por esse caminho, você mistura o Evangelho. Eu vou te contar, daqui a pouco você para de liderar a célula para distribuir o sopão lá na rodoviária. Aí daqui a pouco você para de congregar, porque você vai ajudar alguém que está lá no hospital, dia domingo. Alguém está comigo? Então, presta atenção, quem está te perturbando, vai liderar a sua célula em paz, vai congregar em paz, porque você foi chamado para pregar o Evangelho. Quem está comigo, diga amém. Mas ainda que nós os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, o segundo argumento de Paulo, o primeiro é que ele fala que está passando muito depressa. Não tem nada mais depressa do que a internet, não tem nada mais depressa do que o seu dedinho aí no Instagram, e vai de lado, vai, tchau. Não, pega uma criança para você ver, pega um adolescente. Eu não sei mexer aqui, eu tenho Instagram, mas eu não sei mexer igual meus filhos mexem. Passa de lado, passa de outro. O que é isso? Passa depressa. Agora, por que passa depressa no Evangelho? Não pode, é eterno. Mas você já viu como é que vão passando os modismos, e as músicas, e as bandas? Perceba para você ver, esse é o argumento de Paulo, está passando depressa demais. Espera um pouco mais. Coloca no teste do tempo. Vê o que está edificando. Não é um mês não, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Alguém está comigo? Não, mas pastor, você tem que compreender que é um mover de Deus. Vai mover de Deus com 3 meses? Não, eu quero ver mover de Deus com 20 anos. Aí eu quero ver mover de Deus para a eternidade. Se é mover de Deus, moveu, está movendo e continua movendo. Só tem uma coisa que é mover de Deus, é o Evangelho, a igreja de Jesus. Eu estava conversando com meu filho, ele está estudando, fazendo seminário fora, e eu estava falando para ele sobre isso aqui, ó, os movimentos. Admira que estejais passando tão depressa. Sabe o que passa depressa? Movimento. Você já viu que tudo agora chama movimento? Tudo é movimento. Aí para ficar mais chique é movement, é inglês agora, é não sei o que, movement. Meu filho, vai passar tudo, o que permanece é a igreja. Edificarei a minha, e as portas do inferno, de qualquer outra coisa, não prevalecerão contra ela. Mas todo movimento vai cessar, vai parar, porque não existe modo contínuo, ou seja, movimento contínuo. Então, se é movimento, dá para o movimento o teste do tempo, da eclésia, daquilo que é eterno. Se é depressa, não é comigo, vou passar para outro. Não, pastor, tem que comprar agora, pode vender para outro, eu estou fora, porque a Escritura diz que quem precipita peca. Esse negócio de pressa não parece com Jesus. Deram a notícia para ele lá em João 11 que Lázaro estava doente. Ele esperou ainda 2 dias, porque ele não é escravo do tempo, é o tempo que trabalha para ele, é o tempo que trabalha para você, irmão. Mas você já viu as coisas do diabo? É tudo assim, rápido, depressa, pega agora, compra agora, está na promoção, vai acabar, não sei o que, você tem que ir lá, pastor, faz agora, escreve, publica, tira foto, divulga o vídeo, sem pensar. Aí a hora que você pensa, não, pode ser uma tragédia, pode ser uma tragédia. Por quê? Fala comigo, passando depressa. Essas coisas passando depressa, desconfie delas, porque elas não se parecem com Cristo. Cristo não passou depressa, até que ele poderia, porque ele é Deus, né? Mas ele esperou 30 anos para se manifestar.
E nós às vezes não queremos esperar poucos meses. Então, o apóstolo Paulo diz isso: cuidado, essas coisas te fascinam, essas coisas que passam depressa. Mas aí ele diz da graça de Deus para outro evangelho. Diga, outro evangelho. Por que outro evangelho? Porque o evangelho é tudo acerca de Cristo. Se alguém vier nesse púlpito e pregar acerca dele mesmo, é outro evangelho. Se alguém vier nesse púlpito ou qualquer outro púlpito e pregar acerca daquilo que é a opinião dele, é outro evangelho. Mas se ele pregar acerca da palavra, acerca da obra consumada da cruz, da ressurreição de Cristo, da justificação pela fé, é o evangelho que nós cremos e é o evangelho que nós pregamos. Alguém diga aleluia. Então, qual outro evangelho? É tudo que tem acréscimo. Não basta só pregar, pastor, que eu sou amado. Você tem que dar um pouco de doutrina. Você tem que dar um pouco de lei também, senão os crentes vão ficar muito, relaxados. Olha, eu vou falar para você. Se você quer viver debaixo da lei, viva. Mas não diga que esse é o evangelho. O evangelho é a graça de Deus revelada a nós através de Jesus Cristo. Mas você que é líder precisa saber que existe aí fora outro evangelho. Existe um evangelho aí de tudo quanto é espécie: o social, o das campanhas, o do financeiro, o da justiça própria. Mas nós pregamos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que Paulo fala também que fascina você? É a perturbação. É gente que te perturba. Perturba o quê? Perturba com a luz do prédio da igreja, perturba com a música que está cantando, perturba com o carpete da plataforma. Ele não vem para receber, ele vem para perturbar. Ele vem para perturbar. E aí, pastor, o que eu faço? O que você faz? Faz o que Davi fez com Eliabe, que estava perturbando ele. Ignora. Ele é seu irmão, ele é membro do corpo de Cristo. Você não vai xingá-lo, você não vai rejeitá-lo, você não vai humilhá-lo, você só vai colocá-lo na paisagem. Sabe quando você coloca na paisagem? Aleluia. Pai do Senhor, irmão. Bom dia, boa noite, até logo, te amo, tchau. Mas não vai ter comunhão comigo não. Está me perturbando. Por que está perturbando? Porque ele só importa com as coisas periféricas. Você já viu? Paulo chama essa pessoa de criança, infantil. Leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque não podia suportar. Aí o que você faz com criança? A criança você tem que tratá-la como criança, não é verdade? Só que tem criança de 20 anos de igreja, só que tem criança com 60 anos de idade, e daí? É criança aos olhos de Deus. Você precisa amá-la e compreendê-la. Quem está me entendendo? Agora, se você seguir conselho da criança, aí você vai ter problema. Se você quiser satisfazer os desejos de uma criança, ela pode ficar em apuros. É por isso que nós temos liderança madura na igreja. Não é só liderança apaixonada não, pastor Rafael. É liderança apaixonada madura. Por quê? Porque tem muito jovenzinho aí, muito adolescente apaixonado, mas que não tem sabedoria nenhuma. Então, fala comigo, passando depressa. Fala comigo, outro evangelho. Diga comigo, os perturbadores. Mas, agora tem o último ponto para eu terminar. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, nós aqui é quem? Nós, os apóstolos. Sabe outra coisa que fascina você? É se tem um título poderoso na frente. Ah, se tem um título poderoso na frente, aí você fala, eu preciso ouvir esse homem. Por quê? Porque ele é apóstolo. Apóstolo fulano de tal. Esses dias eu estava com um apóstolo fulano de tal, aí eu chamo ele de apóstolo, claro. Ai de mim se me chamar. Os discípulos repreendem. Então eu não brinco com essas coisas. Ele quer que chame, eu chamo, não importa. Chamo de reverendo, de apóstolo, o que ele quiser. Porque para mim essas coisas são exteriores. Então,
Aí eu peguei e falei, que bom, apóstolo, bênção, ministério e tal. Quantas igrejas que o irmão tem? Não, só essa aqui. Aí eu falei, mas o irmão então acompanha algumas igrejas? Não, eu sou mesmo escritor. Falei, tá bom, que bênção. E quantos livros que o irmão escreveu? Esse aqui também. Aí eu desisti. Aí eu falei, não dá. Por que não dá? Porque essas coisas não fascinam. Esses títulos, você já viu como que um título fascina você? Não, porque eu vou ouvir a fulana, porque a fulana é bispa. Aí só porque tem, aí por isso que Paulo fala, mesmo nós, se vier um apóstolo pregando para você algo que não é o evangelho, rejeite, coloca de lado. Olha, não leva para sua casa, deixa onde estiver, porque isso vai fascinar você. Algum líder está me entendendo? E aí Paulo conclui os argumentos dele, eu já te dei alguns, dizendo, ainda que nós, ou seja, respeite os títulos, porque você não pode chamar um juiz de qualquer nome, não é? Meritíssimo, excelência. Você não vai lá na audiência, você não chama o seu patrão pelo nome dele, você não é coleguinha do seu pai, da sua mãe, né? Lá em casa não tem, ô velho, ô cara, ô bicho, não tem esse negócio não, é senhor e senhora, né? Lá na sua avó, no seu avô, você vai pedir a bênção, não é assim? Vai, chama para você ver pelo que acontece, vai voar alguma coisa na sua direção. Você não chega lá no seu patrão falando com ele de qualquer maneira, porque ele está revestido de autoridade. E a Bíblia nos ensina a relacionar assim com as autoridades. Mas não fique fascinado pelos títulos que as autoridades têm, porque o que você realmente precisa perceber é o Espírito. Porque às vezes vem uma autoridade falar com você, mas ele vem de outro espírito. Ele não vem no espírito de Cristo, ele vem no espírito de condenação. Quer diminuir o seu trabalho. Vou te dar um exemplo. O mesmo Eliabe, irmão mais velho de Davi. Olha, o irmão mais velho é autoridade sobre o mais novo. Aí ele chega e fala assim, com quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Olha aí. Por que quer diminuir seu trabalho? Porque quer dizer que ele falou, nós conhecemos a sua presunção. Ele já chega dando adjetivos pejorativos para a pessoa. Então mesmo que essa pessoa seja revestida de autoridade, você é amado de Deus. Você é um líder na casa de Deus. Diga, eu sou um líder. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, o último argumento de Paulo é o argumento místico. O que fascina você é quando tem algo místico envolvido. Alguém chega aqui e conta um testemunho que ele ouviu de um anjo, que ele teve uma visão, ou talvez que ele já foi aos céus e viu tal e tal coisa. Aí se essa pessoa falar para você qualquer doutrina, você aceita. Por quê? Porque você compara a espiritualidade dele com a sua. Aí você fala, não, esse cara é de outro nível. Esse fulano aí, além dele ter um título, olha a experiência que ele tem. Ele ouviu a voz de Deus, ela ouviu a voz de Deus, ela já morreu e já ressuscitou. Qualquer coisa que ela falar, eu vou aceitar. Paulo fala isso. Ainda que venha um anjo vindo do céu e vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado. Olha o que Paulo fala, hein? Você que gosta da nova aliança, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Ele jogou uma praga aqui. Ele falou, vai ser amaldiçoado. Se vier aqui um pregador e pregar outro evangelho, o contrário de abençoar, ele amaldiçoou, seja amaldiçoado. Quer dizer, nunca mais vai pôr os pés aqui nessa igreja, vai ficar bem longe daqui, e ovelha nenhuma minha vai ouvir, porque esse sujeito aí não é de Deus, é anátema. Alguém está comigo? Percebe a importância da sua posição? Percebe a importância de não ser fascinado? Então, querido, atualizar-se é ficar cada vez mais cheio do Evangelho. Porque se você está cada vez mais cheio do Evangelho, essas coisas chegam até você e você rejeita. Você fala, não, isso aqui não é para nós.
Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebeste, seja anátema. Não deixe ninguém te perturbar, não permita ninguém tirar você da posição que Deus te colocou. Deus te colocou na posição de um líder, uma líder na casa de Deus, e essa posição foi dada por Deus para você. Não permita que ninguém faça você sair do evangelho para outra coisa. Amém, meus irmãos? Fica de pé onde você está. Eu quero orar com você, eu quero declarar sobre a liderança dessa igreja revelação da parte do Senhor, graça da parte do Senhor, para que todos nós possamos ter mais e mais clareza acerca do evangelho de Cristo. E você, como líder aqui na casa de Deus, Igreja Gerando Batista, gerando vidas, você cada vez vai estar mais alicerçado, arraigado nessa verdade. Nada vai demover você desse propósito, dessa verdade. E o que nós veremos aqui são obras cada vez maiores, mais gloriosas. Vamos orar então? Eu queria que você fizesse uma coisa hoje, uma coisa nessa noite, que às vezes até pessoas recomendam você não fazer. Eu queria que você abençoasse alguém que está próximo a você. Você vai orar com essa pessoa e ela vai ouvir você liberando bênção, você orando sobre a vida dela, liberando favor na vida dela, porque nós abençoamos uns aos outros, nós ministramos na vida uns dos outros. Vamos fazer isso agora? Enquanto nós cantamos aqui em cântico, você pode orar com alguém próximo a você, abençoando essa pessoa, liberando favor na vida dela, no nome de Jesus. As casas do seu amor.